Um dia depois do Primeiro-Ministro ter elogiado o desempenho das exportações portuguesas no CISAP Portugal 2012, no Conselho Executivo de hoje analisamos os desafios que se colocam às empresas nacionais no caminho da internacionalização. E para isso contamos com a ajuda dos comentadores do ETV António Gaspar, professor universitário, Pedro Marques, deputado do PS, Joaquim Biancardo Cruz, economista, e também Jorge Neto, advogado. Agradeço aos quatro a vossa presença neste Conselho Consultivo e começo por si, António Gaspar. Passos Coelho dizia ontem que as exportações são o motor de arranque da economia nacional. Dizia que a recuperação das empresas depende das exportações. Concorda? Olá, Sandra, bom dia. Eu penso que eu gostava de abordar esse tema sobre 4 fatores distintos. O primeiro, desde logo, o crédito, não é? Ou seja, o governo, e penso que aqui a responsabilidade principal é do governo, tem que fazer chegar crédito às empresas. É esse o principal desafio, a meu ver, que as PMEs hoje têm em termos da sua produção, não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo. Repare, eu, além da atividade de professor universitário, sou consultor e tenho, nos últimos tempos, no último ano, sido chamado para dar ajuda a empresas que têm uma grande carteira de clientes, mas que não têm financiamento para comprar bens intermédios para produzir o bem final. Ou seja, empresas, estou-me a recordar de duas, que entraram num processo de insolvência com carteira de clientes. Não faz sentido. Ou seja, em vez de o Estado estar a canalizar um bem que é escasso, que é o crédito, para as empresas públicas, que são verdadeiros poços sem fundo, são verdadeiros servidores dos dinheiros, dos nossos dinheiros, dos impostos, dos dinheiros públicos, que não criam riqueza e, de forma alternativa, em vez de estar a canalizar esse bem escasso que é o crédito para as PMEs, não há qualquer tipo de dúvida. Ou seja, o grande desafio, o primeiro grande desafio que se coloca hoje às empresas portuguesas é conseguirem acesso ao crédito para ajudar à sua produção dos seus bens, para os conseguirem exportar ou para os conseguirem colocar no mercado nacional. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem a ver, naturalmente, com aquilo que eu chamo de inovação e a diferenciação positiva. Ou seja, a produtividade é importante, mas tão ou mais importante que a produtividade é a inovação e é a diferenciação naquilo que se produz. Digamos, a visão do Schumpeter, do empresário schumpeteriano, que deve estar permanentemente a inovar, deve estar presente no empresariado português. Ou seja, essa perspectiva tem 2 ganhos. Tem, desde logo, o ganho de inovação, aquele ganho que o Schumpeter dizia que vinha da inovação, que quer dizer, que dura um certo determinado momento, até que o chamado enxame de imitadores, tal como Schumpeter dizia, aparece, e esses ganhos de inovação, ou seja, de monopólio e inovação, acabam, mas o empresário inovador está logo um passo à frente, já está a inovar novamente, e depois os ganhos estruturais. Ou seja, mais importante, ou tão importante que a produtividade, é a inovação e a diferenciação relativamente aos produtos que são colocados perante, digamos, o auditório dos consumidores e perante produtos que são muito idênticos ou muito parecidos. Terceiro ponto. Eu penso claramente que, em termos da produção das empresas nacionais, os nossos empresários deverão procurar os mercados alternativos aos mercados tradicionais. O que é que quer dizer com isto? Os mercados tradicionais, até pela teoria que nós sabemos da economia, a teoria gravitacional do comércio internacional, está esgotada, eu não diria esgotada, mas está quase esgotada, porque nós sabemos que a procura eterna desses países que estão no âmbito do raio gravitacional dessa mesma teoria do comércio internacional são, digamos, países que hoje estão com dificuldades internas. Então, há que procurar novos mercados. Talvez na Europa mais a leste, talvez no Sudeste Asiático em alguns mercados, certamente no Norte da África, nos países que falam português e, sobretudo, no lado do Atlântico, desde o Norte até o Sul da América. De facto, aí é que poderão competir com essa atitude de inovação e atitude diferenciadora e poderão ganhar, ter tipo de ganhos que não têm, de facto, nos mercados tradicionais. E o quarto ponto? Para terminar, o quarto ponto. Tem a ver já, digamos, com uma situação estrutural que convém, desde já, os empresários portugueses começarem a pensar. Dentro da Europa dos 27, as PMEs portuguesas são aquelas que mais necessidade de financiamento têm. Por outras palavras, são aquelas em que os capitais próprios são mais pequenos relativamente à sua operacionalidade, ou seja, à operação do dia-a-dia da sua produção. Portanto, neste momento é difícil porque não há, digamos, dinheiro para a tesouraria, quanto mais para investir. Mas será bom
que os portugueses, os empresários portugueses, sobretudo das pequenas e médias empresas, interiorizem uma necessidade de capitalização das empresas. Ou seja, os resultados que vão aparecer ao longo dos anos não devem ser distribuídos pelos acionistas nem pelos sócios, deverão ser, sim, para capitalizar as empresas, para fazer face a necessidades não só pontuais de tesouraria, mas a necessidades, sobretudo, digamos, mais globais, de investimentos globais, e nessa altura já não estariam tão dependentes como estão hoje do financiamento bancário. Pedro Marques, ontem o líder do UGT dizia que o país não pode viver só das exportações, porque isso seria, e agora estou a citar, seria um suicídio. Subscreve esta afirmação? Bom dia, uma vez mais. Eu diria que, no momento presente, nós vamos contar muito, ou precisamos contar com as exportações para manter a atividade económica com algum dinamismo em Portugal. Nós estamos a sofrer uma travagem brutal da procura interna por via do conjunto de medidas de consolidação das contas públicas que foram adotadas em 2011 e agora perspectivadas para 2012. E, portanto, eu diria que no curto prazo, estou a falar do ano 2012, contar com a procura interna para a dinamização da economia portuguesa é que é completamente irrealista. Mas, dito isto, não podemos pensar que tudo o que vem da procura externa, a procura externa nos vai salvar e nos vai resolver os problemas de 2012 e dos anos seguintes. Nós tivemos uma realidade muito positiva nos anos de 2010 e 2011 em relação às exportações. Aliás, quando se diz que Portugal precisa de baixar salários para se tornar competitivo e que precisa das tais balas de prata para que, como era a questão da redução da TSU para se tornar competitivo, eu quero recordar que, sem prejuízo de termos que, obviamente, procurar ser competitivos em cada momento, recordar o bom desempenho das exportações portuguesas em 2010 e 2011 e não foi com essa dita redução de salários nem com essa redução da TSU. Foi isso que ontem Os nossos empresários foram dinâmicos, diversificaram exportações para mercados onde não estavam antes. Agora, também é verdade, e este é um dado extremamente preocupante, que em dezembro de 2011 as exportações portuguesas para a zona euro caíram em termos homólogos pela primeira vez, quando 2 meses antes estavam a subir 14%. E deve-se aqui. De outubro a dezembro houve uma queda brutal das exportações para a zona euro, que é o nosso principal mercado, naturalmente, e isso deve-se, obviamente, a uma travagem económica fortíssima na própria zona euro, na própria União Europeia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que 2012 tem todas as condições para não correr bem do ponto de vista económico, porque a Europa também está a travar de forma significativa. Nós precisamos que a Europa tome as tais decisões que permitirão que o nosso amortecimento, que a nossa travagem seja muito menos dolorosa ou até se torne inviável. Isto significa, por exemplo, que a Alemanha tem, porventura, que ter políticas do ponto de vista dos seus mercados internos que, aquecendo um pouco mais a economia alemã, nós teremos mais exportações portuguesas e do sul da Europa para a Alemanha, que é o grande motor económico da Europa, e dessa forma a travagem que estamos a fazer pode ser um pouco suavizada. Se assim não for, é muito complicado. Do ponto de vista do mercado interno, da tal questão que referiu do João Proença, acho que é muito importante perceber que há um espaço importante para a substituição de importações, e aí estamos, obviamente, a produzir para o mercado interno, e há também, ainda do ponto de vista, neste caso, conta para as exportações, mas tem a ver com produção nacional, há também um espaço importante para reforçar o nosso turismo, para reforçar as exportações através do nosso turismo, mas no fundo a produção nacional através do setor turístico, nomeadamente procurando substituir mercados que estão com problemas graves e que tinham uma grande procura turística, como são os mercados do Norte da África. O nosso Algarve, nomeadamente, mas não apenas, tem um espaço muito importante e um potencial muito importante, assim sejam desenvolvidas políticas adequadas, para captar muita da procura que estava dirigida ao Norte da África. Jorge Neto, o Primeiro-Ministro ainda assim ontem não se cansou de enaltecer o bom desempenho das exportações portuguesas e disse inclusive que o setor já recuperou e que agora falta esperar a recuperação da restante economia. Como é que se recupera a restante economia portuguesa? Bom, antes de mais, bom dia. Eu queria dizer que concordo com boa parte daquilo que aqui foi dito. E concordo naturalmente com a posição do Primeiro-Ministro. Eu acho que o Primeiro-Ministro faz bem em elogiar a capacidade e o dinamismo dos empresários portugueses no que concerne à exportação. E eu gostava de, sobre este ponto, dizer o seguinte. A exportação hoje, de facto, é essencial para Portugal. Eu aqui há tempos tive a oportunidade de ver, enfim, alguns dados comparativos e concluí que a Irlanda tem 100% do seu PIB refletido em exportações. Portugal tem 35% do PIB em exportações e a Grécia tem 25% do PIB.
numa situação de recessão à escala europeia. É óbvio, como é que aqui o Pedro Marques acabou de dizer, que o filão da exportação é absolutamente fundamental para Portugal e para o seu desenvolvimento. E, portanto, nós temos que incrementar a nossa capacidade exportadora e, portanto, relativamente à Irlanda em particular, ainda estamos a uma longa distância. E, de facto, isso exige várias coisas. Exige, desde logo, uma política integrada de apoio às exportações. Penso que na área da diplomacia económica tem sido feito um trabalho notável por parte do Ministro dos Estrangeiros, Paulo Portas, no sentido, de facto, de fazer a ligação que sempre faltou entre as embaixadas e o setor económico, nomeadamente através com a ICEP. Faltou sempre apoio aos empresários portugueses, no sentido de terem alguma consultadoria, alguma expertise e algum acompanhamento de negócios no exterior, nomeadamente procurando novos setores, novos destinos de exportação, e eu acho que o trabalho que está a ser feito, um trabalho integrado, um trabalho profundo, pelo Ministro dos Estrangeiros, vai produzir a breve trecho resultados, mas é também importante, como há pouco o António Gaspar disse, que efetivamente a exportação, no mundo concorrencial em que nós hoje vivemos à escala planetária, tenha de facto condições para ter sucesso. Isso passa designadamente pela inovação, passa pela criatividade, passa por ter alguma diferenciação na cadeia de valor que permita colocar produtos portugueses em vez de colocar produtos espanhóis ou italianos ou franceses. Mas eu acrescento, enfim, last but not least, esta última chega de Paul Krugman, relativamente à necessidade de redução de salários, mesmo que isso seja politicamente inconveniente dizê-lo, e incorreto, e eu percebo até ao incómodo de Pedro Marques em abordar essa questão. Sei que isto é sempre um chavão, e, enfim, e os movimentos sindicais acham isso uma heresia, ou para não dizer uma blasfémia, falar na redução de salários, mas penso que Paul Krugman tem razão. Quando, efetivamente, nós assistimos, particularmente neste último trimestre de 2011, a uma diminuição da cota das exportações relativamente ao mercado europeu, particularmente a Alemanha, a França, e até relativamente à Espanha, isso significa, de facto, que nós temos que ganhar competitividade no acesso a esses mercados. E se, de facto, há uma retração da procura nesses mercados de destino, há uma saída difícil, onerosa do ponto de vista social, mas absolutamente inevitável, que é a redução de salários. E, portanto, Paul Krugman, quando fala na redução de 20% a 30% dos salários de Portugal relativamente à Alemanha, tem toda a razão. No curto, médio prazo, isso vai ser incontornável e nós vamos ter que seguir esse caminho. Agora, essa não é, de facto, a pedra de toque, digamos, para a solução do problema do aumento, da necessidade dramática de aumento das exportações portuguesas. A pedra de toque passa, a meu ver, de facto, por essa política integrada de apoio ao setor exportador nacional, passa, de facto, pela inovação, pela criatividade, passa por uma maior propensão e uma maior dedicação do próprio empreendedorismo nacional, no sentido de procurar mercados no exterior, de uma forma autónoma, de uma forma por iniciativa própria, mercados não tradicionais, como há pouco o António Gaspar referia, que não são exclusivamente Angola, Brasil, Moçambique, os países tradicionais da União Europeia, são outros países no Sudeste Asiático, de facto no Leste Europeu, há várias oportunidades, na América do Sul, para além do Brasil, mas isso parte também, de facto, da iniciativa empresarial dos empreendedores, dos industriais, que têm, naturalmente, de ter essa iniciativa e procurar encontrar esses mercados. Eu gostava só de terminar para dizer o seguinte. Falou-se aqui muito na questão do crédito, e é verdade. Muitas vezes o crédito não é canalizado para as pequenas e médias empresas, muitas vezes também é canalizado para as empresas públicas, é bom dizer porque é necessário, prestam um serviço público e, portanto, o financiamento dessas empresas é absolutamente essencial, mesmo na área dos transportes, enfim, na área da saúde ou até mesmo da educação. Mas eu tenho a informação e o conhecimento concreto de que vários empresários, de uma forma absolutamente notável, têm encontrado nichos de mercado no exterior por sua própria iniciativa. E, portanto, eu acho que o Primeiro-Ministro ontem disse, e que eu subscrevo, é aquilo que neste momento deve ser realçado. Apesar das dificuldades em que o país atravessa, apesar dos custos de contexto extremamente difíceis com que se debatem os empresários, há que enaltecer a coragem, o rasgo e a visão de alguns empresários portugueses que têm procurado, por sua exclusiva iniciativa, sem apoio de ninguém, e com sucesso, encontrar novos nichos de mercado e encontrar saída para os produtos nacionais. Joaquim Biancar de Cruz. Baixo da gama, mas é verdade. A verdade é que o número total de empresas em incumprimento aumentou, assim como das famílias. Esta situação, no que toca às empresas, é ainda mais inquietante, uma vez que a maior parte dos créditos em incumprimento são da ordem dos 5.000 euros. Não, e nós temos que ver, vamos nos situar, falamos muitas vezes das grandes empresas, ver o que é a caracterização
do tecido empresarial português. E o tecido empresarial português é maioritariamente pequenas e médias empresas, mas realmente pequenas e médias empresas, porque até essas pequenas e médias empresas, falar das pequenas e médias empresas alemãs, são muito mais, têm um volume, uma dimensão muito maior do que a média de todos os indicadores das pequenas e médias empresas portuguesas. Portanto, não é proporcional. E essas, qual é que é o grande desafio delas para a internacionalização? São realmente a busca de novos mercados. Mas, em primeiro lugar, o que costuma ter tem uma barreira linguística. E se for ver os casos, normalmente não há uma sustentabilidade muito grande nas relações das pequenas e médias empresas com os mercados internacionais. São situações fortuitas. Portanto, não há uma sustentabilidade, não dizer assim, olha, tenho aqui contrato a 6, 7 anos para fornecer. Não. Quer dizer, todos os anos se renova qualquer coisa naquelas que têm essa oportunidade. Depois tem as pequenas e médias empresas que vão normalmente, e a primeira tentativa é para o CPLP, para todos os países de língua oficial portuguesa, porque depois é mais fácil, ou porque tem alguma referência familiar ou alguma referência empresarial próxima. Ou então de alguma multinacional que já estão a fornecer cá em Portugal e que a multinacional reconhece-os como referência e por isso vai indicá-los para outros países onde essa multinacional também está presente. Muitas das vezes é isso que se passa e nada disto é muito sustentável. Mas hoje as pequenas e médias empresas, elas vêm-se a braços com uma dificuldade de algo que nunca investiram e que nunca sensibilizaram, mas que reconhecem a importância, que são as exportações. Mas elas não têm equipas para montar esses esquemas de exportações. E depois também só é rentável exportar se for a determinada volumes ou dimensões de exportação, porque não vão exportar uma meia dúzia de objetos, não é? Para que sejam competitivos lá fora. E depois a montagem da distribuição lá fora. Portanto, tudo isto, assim como a pouco e pouco as pequenas e médias empresas deixaram de fazer a contabilidade e hoje muitas delas recorrem a outros escritórios, eu penso que há aqui uma faixa de oportunidade para a consultadoria a pequenas e médias empresas no âmbito da internacionalização. Já se tentou fazer isso via governamental, o governo ajudar com alguns incentivos, nomeadamente alguns meios no apoio ao recrutamento para pessoas só indicadas para esse objetivo, mas não foi nitidamente um sucesso. Eu penso que aqui também há uma oportunidade de algumas pequenas empresas, por outsourcing, se apoiarem noutras na ajuda para a internacionalização. Porque é esta a sua via e elas têm que diversificar, e elas percebem que têm de diversificar. Por outro lado, e já se falou aqui também, a nível do AICEP e das embaixadas, com certeza que há as grandes empresas do PSI 20 e outras, mas também tem que existir um atendimento para estas pequenas e médias empresas. É evidente que uma coisa é um ministro dos Estrangeiros levar na sua pasta o caso da EDP ou outro caso de uma grande empresa. É preciso que leve outra também coisa é ir levar da empresas. pastelaria não sei quantas, que não vai levar, mas quer dizer, mas tem que existir formas... E porquê é que não faz isso? Não era importante Mas tem que existir, não através do AICEP e das embaixadas. As embaixadas, vamos lá ver uma coisa, a diplomacia política em Portugal resume-se hoje em dia com o significado a meia dúzia de países. A meia dúzia de países. Portanto, todo o resto da diplomacia deve ser sobretudo económica. É que não há outra via para essa diplomacia, nem para manter as nossas representações lá fora. E eu gostaria também de notar o seguinte. Aqueles países, há realmente um decréscimo, como foi referido, naqueles países históricos, em termos de exportações para Portugal. Há um decréscimo daqueles que nos últimos 6 anos houve uma tentativa de fortalecer relações, nomeadamente a Líbia e a Venezuela. A Líbia, pelos casos que sabemos, aliás, vamos ver se conseguimos... olha, estava a falar das embaixadas e tenho que dar uma nota muito positiva ao embaixador da Líbia português que lá esteve, pelo trabalho excepcional que está a fazer relativamente à manutenção de todos os negócios que existiam com Portugal e naquele país e que são muito importantes para determinadas empresas. Mas há um decréscimo nesse, e esses foram laços governamentais que se incidiram em relações com esses países. Mas, além disso, você tem aqui hoje um mecanismo para as pequenas e médias empresas, que é a internet, e isso permite uma divulgação como nunca houve esse instrumento a nível da história nacional. Porque, repara, o déficit comercial, que diminuiu, está a 22%, é um problema estrutural que já ouvimos falar. Quer dizer, o primeiro grande político, penso eu, salvo melhor opinião, foi o Conde de Ericeira, com políticas contra o déficit comercial. Depois vieram outros. Mas esse, portanto, já é algo que se fala, que Portugal é deficitário em termos comerciais há muitos anos que o é. Mas hoje a internet faz com que uma pequena iniciativa no interior do país possa ser conhecida
no Pacífico, na América do Sul, quer dizer, e isso torna com que as coisas possam ter outra visibilidade e a criatividade tenha espaço e tenha visibilidade. Pronto. Relativamente ao crédito, e terminando nesse ponto que eu penso que é muito sensível, os bancos estão a recorrer através de comissões e aumento das taxas de juros muito populares das contas correntes calcionadas que eram utilizadas por estas pequenas empresas, mas realmente tem que haver aqui uma atenuante e tem que haver aqui determinados programas, e aí talvez terá que ser a nível estatal, de apoio a linhas de crédito às empresas e um reforço nisso, porque não pode faltar, porque se você tem austeridade, se você está a fechar todos os pontos e ainda fecha a única janela de saída que é esta, porque não há oportunidade, porque eles necessitam crédito, não é? É o que falou aqui, quer dizer, o caso de haver encomendas, uma empresa fechar e com encomendas não faz sentido. E a propósito disso que está a dizer, ontem o Presidente da Caixa Geral de Depósitos dizia exatamente, António Gaspar, que não faltará financiamento às boas empresas. A minha pergunta é, o que é uma boa empresa? Pois, como é que se distingue? Exatamente. Uma boa empresa para o banco é aquela que não dá problemas ao banco, ou seja, digamos, é um bom pagador, é aquela empresa que contratualmente consegue, digamos, responder às responsabilidades que foram assumidas no tempo adequado. E isso é que é, em termos gerais, uma boa empresa. Agora, eu penso que o Presidente da Caixa Geral de Depósitos quis ir mais longe, quis dizer e quis dar uma palavra de confiança aos empresários portugueses para contarem com a Caixa Geral de Depósitos como banco de mão do Estado, naturalmente, para os apoiar. E aqui a boa empresa também é aquela empresa que apresenta projetos que são indiscutivelmente bons, não é? Porque uma coisa é a empresa chegar à Caixa Geral de Depósitos ou a Administração Financeira, precisa de dinheiro para a sua tesouraria ou para um projeto, e esse projeto não deve ser sustentado, não é? E à partida ver-se logo que não tem qualquer tipo de viabilidade e morre ali naquele momento, nem se chega sequer a aprofundar o pedido de crédito desse cliente. Agora, quando aparece um projeto devidamente fundamentado e alicerçado e que poderá, em termos de probabilidades, ter uma probabilidade enorme para ter sucesso, naturalmente que isso é uma boa empresa para qualquer, não só para a Caixa de Depósitos, mas para qualquer instituição, e que penso que qualquer presidente ou qualquer diretor de crédito de qualquer instituição financeira não irá regatear o empréstimo a essa empresa. Estamos a terminar o nosso tempo. Pedro Marques, acha que depois destas declarações do Presidente da Caixa, a restante banca também vai estar receptiva a conceder financiamento às empresas? Duas notas. Uma sobre isso. A dotação global de crédito caiu nos últimos meses, a massa monetária em circulação diminuiu e isso é reflexo precisamente do montante global de concessão de crédito, entre outros elementos. O problema não é só a concessão de crédito, é a que taxas de juros é que esse crédito é concedido. Os projetos empresariais são viáveis ou não também em função do custo de oportunidade e do custo do financiamento. E aí, por isso é que as linhas de crédito públicas têm um espaço importante, porque também agem sobre a própria taxa de financiamento. Uma nota final da minha parte sobre a questão das reduções salariais. Eu acho que é preciso analisar com mais profundidade e conhecer com mais profundidade os dados da economia portuguesa. O nosso desempenho no índice de custos unitários de trabalho de 2005 a 2010 foi o melhor na zona euro a seguir à Alemanha, o que significa que nós estivemos a ganhar competitividade por via da relação entre produtividade e custo do trabalho. E isso é que permitiu o desempenho de 2010 e até outubro de 2011 das nossas exportações. E, portanto, julgo que é excessivo dizer que só vamos lá com reduções nominais salariais de 20% ou 30%. Nós conseguimos, em 5 anos, fazer um caminho muito positivo nesse aspecto, que se traduziu numa fase de grande incerteza na economia europeia, num desempenho espetacular das nossas exportações. E por isso é que eu dizia, antes dessa dita queda de salários, nós já estávamos a exportar muito. Portanto, é a minha opinião. Estamos a terminar. É caro criar postos de trabalho em Portugal? Agora, pegando na temática das empresas, é caro para as empresas? É caro, tendo em conta os custos de contexto. Temos custos de contexto extremamente onerosos e difíceis, desde logo uma justiça que não funciona, isso é caro, de facto, ter um posto de trabalho, criar um posto de trabalho quando a justiça depois não funciona. É caro porque depois também não funciona no acesso ao crédito, porque o crédito é difícil. Enfim, é caro também do ponto de vista do funcionamento da administração, muitas vezes ela não é eficiente e não é célere, não é rápida, não resolve os problemas no tempo necessário. Portanto, é caro criar um posto de trabalho. Mas eu voltava atrás e dizia, de facto, o Pedro Marques tem razão, tem havido uma redução
dos custos unitários de trabalho comparativamente com outros países, mas eu recordo que durante muitos anos aconteceu exatamente o inverso. Aliás, o Banco de Portugal, no seu relatório anualmente, focava, sublinhava, enfatizava esse problema. Era o acréscimo dos custos unitários de trabalho vis-à-vis a produtividade, o que tornava cada vez menos competitiva a economia portuguesa. Portanto, temos um problema que é um problema estrutural que vem muito de trás e eu continuo a subscrever o que diz Paul Krugman. Se queremos efetivamente ser competitivos no curto e médio prazo com o cenário recessivo que neste momento atravessa a Europa, acho que a redução de salários não é o único caminho, não é seguramente a panaceia para todos os males da economia portuguesa, mas vai ser, inexoravelmente, vai ser necessário. Joaquim Biancar de Cruz, subscreve em 30 segundos. Em 30 segundos, nem 8 nem 80. Acho que terá que existir um intermédio, mas é evidentemente que a competitividade não deverá ser só sobre o trabalho, porque isso é uma competitividade realmente a curto prazo e sem qualquer sustentabilidade, não é só pelo salário que temos de ter, temos sempre melhor em termos de outros meios, técnicas, criatividade, formação. Portanto, não é só esse o caminho sustentável para a saída da economia portuguesa. Muito obrigada a todos pela vossa presença neste Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo regressa amanhã. Vamos falar da terceira avaliação da Troika a Portugal.